Em um Morumbi lotado, São Paulo vence o Corinthians, encerra a sequência invicta do Timão e mantém o tabu, com Lucas Moura sendo o grande destaque, mas também com méritos para a atuação de Oscar. No último domingo, dia 26 de janeiro, já na reta final do primeiro mês do ano, tivemos o segundo clássico estadual aqui pelo Campeonato Paulista e, felizmente, tivemos um bom jogo de futebol. Claro, o torcedor corintiano acaba saindo frustrado pelo resultado, terminou com uma vitória do tricolor pelo placar de 3-1, 2 gols de Lucas Moura e um gol de Oscar, com o José Martínez descontando para o Timão. A partida foi adiada, teve um grande problema por conta das chuvas que caíram em São Paulo, que vem caindo e vem sendo uma dor de cabeça para a população. Mas a gente vai poder citar também sobre a drenagem no Morumbi. Então, a decisão, o jogo acabou, o jogo que ia começar às 18h30 foi adiado inicialmente para as 19 horas, depois foi confirmado o início para as 19h30. Em meio a alguns problemas, principalmente no primeiro tempo, alguns pontos, o que a gente viu foi que, de uma forma geral, o jogo não foi tão prejudicado. Nós vimos que os jogadores conseguiram realmente ter toque de bola, conseguiram fazer boas jogadas. Isso não, então a drenagem do Morumbi acabou funcionando, principalmente permitiu um bom, majestoso, um bom clássico. Permitiu também por conta da atuação individual dos dois times, os jogadores se destacaram na primeira etapa e na segunda. O São Paulo, com a presença, mais de 55 mil pessoas presentes no Morumbis, começou indo para cima do Corinthians, tentando sufocar o rival, que demorou para encaixar na marcação, teve grandes problemas, mas com méritos para o Ramon Dias, o Corinthians acabou encaixando a marcação, principalmente por uma mudança de posicionamento do André Carrillo. E a partir desse momento a gente viu mais a reta final do primeiro tempo. Se o São Paulo teve mais volume de jogo, acabou sondando, aparecendo muito perto da meta defendida pelo Hugo Souza, as melhores chances de gol partiram por parte do Corinthians. Uma cobrança de falta do Memphis, que obrigou uma grande defesa do Rafael, e depois um cabeceio que o Rafael faz um milagre, evita o que seria o gol do Corinthians. Então a gente pode falar que, apesar do começo melhor do tricolor, o Timão terminou a primeira etapa melhor, poderia ter terminado vencendo fora de casa pelo placar de 2-0, assim, sem grandes esforços. Vem a segunda etapa, até por conta de cartões amarelos os jogadores do Corinthians receberam, então a saída do Alex Santana. O Corinthians tem a entrada do José Martínez para evitar, o Ramon Dias depois, inclusive, na coletiva, ele até explica que essa mudança foi para evitar uma expulsão. Só que o São Paulo, da mesma forma como aconteceu no primeiro tempo, volta melhor, consegue uma cobrança de escanteio, a bola alçada na área, Corinthians vacila de novo em bolas aéreas, já é uma coisa que nós comentamos, não é de agora, em relação ao Corinthians. O Lucas Moura acaba aparecendo sozinho, uma falha do Mateuzinho no lance, que acaba não acompanhando a movimentação do Lucas Moura na jogada. O Lucas sai muito bem na marcação, cabeceia sem chances para o Hugo, 1-0. Não demora muito, aí temos o primeiro gol do Oscar com a camisa do tricolor, né? O Oscar, o principal reforço do tricolor paulista para a temporada, foi revelado no São Paulo, nunca tinha feito um gol, ele marca o seu primeiro gol justamente no clássico, acertando também um lindo chute, colocando vantagem de 2-0. Ali já vimos o Corinthians meio que nas cordas, já tendo problemas, mas acontece um golaço do José Martínez, uma cobrança de falta, a defesa do São Paulo tira de fora da área, o José Martínez acerta um golaço, pega aquele chute de primeira de fora da área, 2-1, a impressão do Corinthians de volta na partida. Mas o Lucas Moura já tratou de esfriar a chance de reação por parte do Corinthians, uma jogada individual, ele consegue fazer uma tabela, se eu não me engano, com o Caleri, se eu não estiver enganado, e se dribla 3, 4 jogadores do Corinthians, finaliza sem chances para o Hugo Souza. E aí a gente até o jogo fica um pouco aberto, o Ramon Dias opta por colocar o Romero, coloca o Thales Magno, começa a abdicar, né, da marcação para tentar diminuir a desvantagem. E o São Paulo nos contra-ataques quase faz o quarto, mas o Corinthians até chegou a criar algumas chances para de repente um 3-2. Mas a vitória, o resultado é merecido, o São Paulo jogou melhor, analisando do clássico, analisando os dois tempos, o Corinthians a gente pode colocar que teve 20 minutos que jogou muito bem no final do primeiro tempo, que jogou muito, mas a segunda etapa foi dominada pelo São Paulo.
muito também pela queda física do tricolor no primeiro tempo. E a gente vem em relação ao primeiros destaques individuais da partida, não tem como não citar o Lucas Moura, que não sabe o que é perder para o Corinthians desde que voltou para São Paulo. A gente lembra, em 2023 o Lucas voltou depois de uma passagem na Europa. Ele esteve presente na Copa do Brasil, onde o Corinthians foi eliminado pelo São Paulo com uma grande atuação do Lucas. E na sequência são 5 vitórias do tricolor e um empate nesses últimos anos, desde 2023 até agora esse clássico de 2025. O Lucas Moura, então, um grande destaque da partida, 2 gols, foi eleito o craque da partida com todos os méritos. Elogios também para o Oscar. O Oscar, isso é uma coisa que já vinha sendo comentada, já citei isso também em outros materiais. O São Paulo tinha um grande problema na última temporada, principalmente pela ausência de um meia de criação. Faltava um 10 cerebral, alguém para criar jogadas. O Lucas Moura é um cara com muita qualidade no drible, é um jogador que é muito rápido, tem qualidade na finalização, mas não é aquele para criar jogadas, assim, o cara para pensar jogadas do meio de campo, não é o meio de criação. Tinha o Luciano no ano passado, recuado, o Zubeldia tentou isso, teve o Wellington Rato, mas não era o que o torcedor tricolor esperava. Isso parece que resolveu com o Oscar. São 2 jogos, pouco tempo, o Oscar nitidamente ainda precisa se condicionar fisicamente, mas já deu para perceber que tanto o Lucas Moura quanto o Oscar, quando estão sem a bola, ajudam a recompor, que era um grande problema. O Zubeldia optou por uma escalação ofensiva. Encarando o Corinthians, jogou com 4 atacantes, vamos dizer assim, 4 homens mais ofensivos, o Luciano, o Caleri, Oscar e Lucas Moura. Isso teve seu preço no primeiro tempo, quando o Corinthians encaixou a marcação e teve o controle da posse de bola, deu sufoco no São Paulo justamente por conta dessa deficiência na marcação, por assim dizer, até pelas características dos jogadores ofensivos. E o Rafael, também o goleiro do tricolor, merece os elogios, porque ele fez também uma atuação segura. Se não é o Rafael, de repente o resultado poderia ter sido outro, pelo que a gente falou do primeiro tempo da partida. Do lado do Corinthians, atuações mais complicadas, o Corinthians, acho que a gente pode colocar de destaque o André Carrillo, que começou também demorando para se acertar dentro de campo, mas com a ajuda da comissão técnica, acabou tendo a qualidade do passe, ajudou na marcação, conseguiu, foi quem colocou o Corinthians na partida. Em relação agora a destaques negativos do clássico, a gente tem o São Paulo, não teve nenhum jogador que destoou muito, né, uma atuação. Na verdade, pode colocar o Luciano, é um jogador que é muito polêmico, é um jogador que vira e mexe, se envolve em encrencas, ainda mais contra o Corinthians, onde ele teve uma saída conturbada, tomou um amarelo por besteira, foi substituído justamente por isso, né, e antes na live que eu fiz ontem, sábado, dia 25 de janeiro, falando sobre os pontos fortes e fracos dos dois times, o Luciano era um ponto que eu citava que poderia ser um fator que poderia mudar a partida contra o São Paulo ou a favor. É um jogador muito esquentado, tecnicamente acho que não agrega tanto, inclusive uma posição para o Zubeldia pensar agora que ele tem 2 jogadores de muita qualidade, o Lucas Moura e o Oscar, precisa pensar de uma outra forma, talvez de repente ter mais um volante ali e liberar os 2 meias, os 2 jogadores no meio de campo para criar, mas aí é trabalho do Zubeldia para os próximos jogos. Já o Corinthians teve atuações abaixo dos jogadores, e aí começa. A bola não chegou, então a gente vem com, acho que coloco como destaque negativo quem vinha pedindo oportunidades. O Igor Coronado não conseguiu jogar bem, foi envolvido na marcação. Tem méritos para o Pablo Maia principalmente o Pablo Maia e o Alisson ajudaram muito, né, mas o Pablo Maia teve um destaque nisso. Ele controlou bem a marcação no meio de campo, então o Coronado não teve espaço para criar jogadas. O Mateuzinho não teve também numa jornada muito inspirada, o Matheus Bidu também, então o Corinthians teve muita deficiência para conseguir ter um apoio no ataque com mais qualidade, apesar de ter controlado a partida no primeiro tempo, na reta final do primeiro tempo, como citei, mas a falta de criação de jogada, sentiu muito a falta do Garro, sentiu muito a falta do Breno Bidon, também nessa parte, quando tinha posse de bola. No segundo tempo também, aí quando ficou aberto, o Ramon Dias tentou buscar o resultado, o Corinthians acabou não tendo chances reais, chances criadas, e isso acaba colocando também, é um ponto negativo em relação à atuação do Memphis. A gente pode colocar, o Memphis é um grande jogador, a gente já elogiou foram vários elogios em relação a ele, mas o ataque do Corinthians teve muitos problemas no clássico, foi a marcação do São Paulo. A zaga também funcionou muito bem com o Arboleda e com o Alan Franco, mas
O Romero entrou mal, o Thales Magno também não conseguiu, não entrou bem, não repetiu as últimas atuações. O Yuri Alberto pelo menos brigou, pelo menos tentou ser um cara para dar dor de cabeça, mas o Memphis, mesmo com a bola não chegando, faltou, assim, o segundo clássico contra o São Paulo, ele não joga bem. Dito isso, pessoal, são os dois lados do clássico. Para o São Paulo, é um clássico importantíssimo, mantém um tabu contra o rival, encerra um final de semana perfeito. Não, o Tricolor venceu de virada na Copinha pelo placar de 3-2, então é um resultado importante nesse começo de ano. Na live também comentamos sobre a questão do Zubeldia não ser um técnico dos sonhos do torcedor tricolor, ainda convive com a insegurança, com a desconfiança por parte da torcida. Uma vitória categórica da forma como foi totalmente merecida no clássico dá um belo respaldo para o Zubeldia em relação à temporada, mas também fazendo uma ressalva. No ano passado, em 2024, o Thiago Carpini, encerrou o tabu do São Paulo de não vencer na Neoquímica Arena, mas teve vida curta no Morumbi. Então vamos ver como é que vai ser o Zubeldia. Tem pontos para acertar a questão física de vários jogadores, precisa... a marcação, quando está sem a posse de bola, isso pode ser uma dor de cabeça para a temporada. Por outro lado, deu para perceber que as chances de Lucas Moura e o Oscar serem grandes destaques na temporada do São Paulo são grandes. Indo para o lado perdedor, lado do Corinthians, que também tem o mérito do São Paulo, que encerrou a sequência de 10 vitórias seguidas do Timão, e estava buscando a sua 11ª vitória consecutiva, considerando jogos do Brasileirão, do Paulistão, e a sequência que iniciou após a derrota contra o Racing na Copa Sul-Americana. Não é um cenário de terra arrasada, isso é normal, o torcedor ver o time perder um clássico, isso gera mais satisfação, mas o Corinthians mostrou um pouco de qualidade, teve algumas eficiências, atuações individuais, como a gente citou, a gente pontuou alguns jogadores que tiveram atuações abaixo. Não acho realmente que eu já escutei muito torcedor já falando que precisa de vários reforços, já falando até de rebaixamento, aí a gente adota também um tom de cautela. Acho que o torcedor de São Paulo não tem que ficar tão empolgado, o time não está pronto. Escutei alguns torcedores também antes de gravar esse vídeo já falando que o time já pode ser favorito às disputas, tem potencial para isso. Do lado do Corinthians também é a mesma coisa, não é um cenário que está tudo errado, não é um cenário para já falar de demissão do Ramon Dias, que precisa de um pacotão de reforços, chegar um monte de jogadores, também não é para esse lado. Sim, a atuação no Clássico acabou deixando a desejar, até pela questão física. A gente lembra, o São Paulo encarou o Guarani praticamente com essa escalação, e o Corinthians vem mesclando jogadores e poupou os principais, então não estava jogando com os principais atletas, até para pensar no Clássico para entrar com força máxima. Então vem ajustes para os dois lados, mas estamos falando de começo de temporada, não terminamos sequer o mês de janeiro. Então o Clássico é importante, o torcedor são paulino tem sim que comemorar a vitória, a manutenção do tabu em cima do rival, vem com uma sequência importante, sem derrotas para o Timão. E do lado alvinegro é um cenário de engolir a derrota, entender os erros que aconteceram e, claro, dar resposta nas próximas partidas. Deixo aqui a menção, acho que o Clássico, realmente vou finalizando, o Clássico foi bem jogado, apesar de alguns lances mais conturbados, mas a gente não teve brigas entre os jogadores, a gente teve alguns lances normais de Clássico, mas nada, não foi um Clássico violento. A drenagem do Morumbi acabou funcionando muito bem, então a gente viu, teve condição de ter uma boa partida de futebol. Isso é muito bom de a gente falar que o segundo Clássico estadual teve um nível de qualidade, um Clássico com gols, um Clássico com boas jogadas, um Clássico com 2 golaços, fora também o bonito gol do Oscar. Então é um Clássico também para elogiarmos em relação à qualidade do futebol apresentado, principalmente pelo lado de São Paulo. Então é isso, galera. Pós-jogo de São Paulo 3, Corinthians 1, chegando na final. Abraços.